Olá, muito boa noite, meus amigos, minhas amigas internautas. Estamos aqui para mais uma live da sua subseção, da subseção da OAB Lapa. Hoje, o nosso convidado muito especial, é o Dr. Evandro Andaco. Já chamo o Dr. Evandro Andaco para a nossa sala de lives, nossa subseção virtual também. Boa noite, doutor Evandro. Boa noite, doutor Luiz Rogério. Que satisfação estar aqui, hein? Muito obrigado. A satisfação é toda nossa, meu querido colega. Hoje, doutor Evandro Andaco, que é advogado especialista em direitos da propriedade material pela nossa Escola Superior da Advocacia, ESA São Paulo, e também presidente da subseção Jabaquara Saúde para o triênio 2019-2021. Nosso tema de hoje, liberdade de imprensa e direitos autorais. Fala, meu querido presidente Evandro Andaco. Boa noite a todos, muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado, doutor Luiz Rogério. Primeiro, parabenizar o OAB Lapa, na pessoa do presidente, e estendido a toda a diretoria, que eu creio que nesse período de pandemia é a subseção que mais produziu eventos online aí na capacitação dos colegas advogados, né? Então, em primeiro lugar, parabéns, Luiz Rogério, muito obrigado por essa oportunidade. Então, o nosso tema aí é um tema amplo, né? Um tema bastante, eu acho até importante no momento que nós estamos vivendo. É uma área que eu atuo, então, muito obrigado pela oportunidade. Meu amigo Evandro Andaco, até onde vai o limite da liberdade de expressão? Uma questão que há muito é objeto de acalorados debates, em especial quando tratamos perante regimes democráticos, como o que vivemos na atualidade. Esse eterno debate entre liberdade de imprensa e o contraponto aos direitos humanos fundamentais, tais como o direito à privacidade e o direito à imagem. É uma questão ligada ao direito constitucional, uma vez que a nossa Constituição apresenta no seu artigo 5º como direitos fundamentais, de um lado, o direito à imagem e, do outro lado, a liberdade de informação. Como é que você enxerga essa questão, doutor Evandro? Eu acho, Rogério, essa questão ela é ampla, né? Demanda bastante tempo para a gente refletir sobre ela, mas eu acho que ela é o grande paradoxo, né? Os dois valores, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, são fundamentais no regime democrático, como você bem colocou, porque num regime, o que caracteriza uma democracia? São diversos fatores, as pessoas vinculam sempre a eleições regulares, mas eu diria que, acima de tudo, a possibilidade da contestação dos poderes, né? E isso se faz através da liberdade de expressão individual e através da liberdade de imprensa, que é aquela crítica, aquele noticiamento que se faz pelos órgãos de comunicação social, rádio, TV, jornal, né? Revista. Então, é fundamental para a democracia. Ao mesmo tempo, a democracia pede o respeito a valores das pessoas individuais, como você colocou, os direitos humanos, né? O direito à privacidade, à intimidade, à honra, né? Eu acho que, dentre esses direitos, quando a liberdade de imprensa ela é usada de forma abusiva, eu acho que ele afeta principalmente a honra das pessoas, né? E então eu acho que esse embate é um eterno embate, que sempre vai ter dentro do regime democrático, não há solução fácil. Nós temos, no mundo, temos dois sistemas de entendimento disso. Um sistema norte-americano, em que a liberdade de imprensa, porque está prevista lá a primeira emenda, o pessoal entende que tem um peso maior. Então, nos Estados Unidos, há uma tolerância maior em relação à liberdade de imprensa, até onde vai o limite da liberdade de imprensa. Outros modelos, por exemplo, na França, lá tem uns questionamentos assim que não cabem nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil. Assim, tem autor que fala que quando a pessoa vai presa,
Se ainda não há decisão judicial transitada em julgado, portanto, ela ainda não é culpada perante o sistema de justiça, considerada culpada, não se deve mostrar o rosto, por exemplo, né, da pessoa acusada de um crime. Isso é um autor na França que pensou dessa forma. Mas não também acaba acontecendo. Então, eu acho que é de difícil solução. A gente tem parâmetros legais para pensar isso. No Brasil, eu entendo que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de maneira muito boa, né? Essas questões geralmente caem lá na quarta Câmara. Nós temos uma notável jurista lá nesta Câmara do STJ, que é a doutora Nancy Fátima Andrighi. Ela tem votos assim que são magistrais, eu diria, né? E agora está começando a cair no STF. Assim, se você fizer uma pesquisa, tudo isso acabava no STJ porque se resolve em danos morais, né? Então, uma ação que geralmente as pessoas entram com medidas judiciais contra os órgãos de imprensa por abusos na liberdade de imprensa, pedindo danos morais, né? E então acaba caindo no STJ, que é o tribunal que faz aí a quantificação desse dano moral. Então esse embate é um embate de difícil solução, sempre vai acontecer, e eu acho que são valores essenciais, porque também o direito à imagem da pessoa, o direito à honra, à intimidade, à privacidade. Por exemplo, na França, o ex-presidente François Mitterrand, ele tinha um filho fora do casamento, né? E a imprensa francesa nunca deu isso, né? Nunca explorou isso, porque entendia que era o lado particular. Ele não teve filho durante a gestão dele na presidência da França, e os órgãos de imprensa simplesmente comunicavam porque entendiam que eram da esfera particular dele, era o direito à privacidade dele, direito à intimidade dele. Isso não afetava o desempenho dele enquanto presidente da República. Então, para mim, esse é um modelo ideal, né? Eu confesso que eu achava bacana isso, porque parte de um entendimento da própria imprensa, dos próprios órgãos de imprensa. Nos Estados Unidos, isso seria impensável, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, Michael Jordan, por exemplo, o grande jogador de basquete, ele participou de jogos lá de golfe, ele já estava aposentado no basquete, participou de jogo de golfe apostando dinheiro. E ele foi recriminado pela imprensa. Né? E aí eu conversei com um colega americano e falei, mas ele já está aposentado, não é mais um ídolo do basquete, não é o caso de deixar isso de fora? E o colega falou assim, olha, o Michael Jordan, ele ganha milhões de dinheiro na exploração da imagem dele, pelo jogador de basquete que ele foi, e ele influenciam as nossas crianças. Então ele tem que dar o exemplo. Então o fato dele ter ganhado dinheiro lá, ter apostado dinheiro num jogo de golfe, não é legal, e nós noticiamos, e se noticia isso. Então são dois modelos distintos, né? E eu confesso que eu sou mais para o lado francês, assim, né? Porque eu acho que a imprensa deve, né, não só explorar, deve explorar aquilo que interessa para cada situação. Às vezes a vida privada não interessa. Esse modelo americano também é um modelo também bem fundamentado, né, que é na transparência dos homens públicos. Aquela tese aí é uma tese universal, existe na Espanha, na França, no Brasil, de que os homens públicos têm uma esfera de proteção um pouco menor, né? Então, uma pessoa que não participa da vida pública, não disputa cargo, não disputa eleição, ela deve ter sua vida privada um pouco mais respeitada. Já o homem que participa da eleição e é um representante do povo, pelo fato dele representar o povo, pelo fato dele trabalhar com dinheiro público, né, ele tem que ter uma transparência. Então, a faixa de proteção dele é um pouco menor, né? Isso para os artistas também, de certa forma, cabe, mas principalmente, né, porque os artistas também ganham dinheiro explorando a própria imagem.
Aí depois ele fica incomodado que um paparazzi tirou uma foto dele, mas ele não conta que no começo da carreira ele contratou um paparazzi para tirar foto dele, causar polêmica. Então, também é um outro princípio importante, né, que os homens públicos têm uma esfera de proteção menor. Então, você vê como é difícil, né? Você tem vários parâmetros para cada situação, né? Mas, enfim, eu acho que é mais ou menos isso, né, que eu entendo. Tem uma teoria alemã, que é a teoria da proporcionalidade, que você faz mais ou menos o seguinte exercício racional, de pensamento. Se eu não desse essa notícia, qual é isso para esse público? Se eu der essa notícia, qual o prejuízo para a esfera particular do noticiado? Né? E você vê qual prejuízo é maior e qual a vantagem é maior. E nessa equação você divulga a notícia ou não. Né? Essa também é uma equação, uma teoria alemã. Então, nós temos vários parâmetros. Eu não sei se esses parâmetros ainda continuam válidos, porque a imprensa tradicional mudou, né? Hoje temos novas mídias, e o próprio debate sobre o que é liberdade de imprensa, o que é a liberdade de imprensa, o que é a imprensa. A gente teve esse debate na Comissão da Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo, que é presidida pela doutora Marina Dreib, né? É uma brilhante advogada, e ela falou assim, olha, para mim, imprensa é quem tem o expediente. O que é o expediente? Você compra a revista, o jornal, tem uma parte lá que tem o expediente, que fala quem que é o CNPJ, quem que é o diretor, quem que é o responsável, quem que é o grupo o grupo econômico, né? Por quê? Porque aí ela pode responder a eventuais danos morais, a direito de resposta, né? Um blogueiro é imprensa? Eu acho que se a gente falar que não é imprensa, a gente está restringindo uma nova modalidade de comunicação social que está existindo hoje. Por outro lado, o cara, às vezes, não tem patrimônio para responder uma ação de indenização. Então, você vê que, entre os próprios especialistas, existe, às vezes, uma dúvida. Né? Então, assim, o limite é difícil de dizer, cada caso concreto mesmo, eu acho. Evandro, eu queria mandar aqui um abraço para os nossos internautas. Estamos aqui na audiência com a Amanda Oliveira, lá da subseção de Santana. Um abraço, Grande Amanda. A doutora Kátia Dias, nossa conselheira aqui pela Lapa. Doutora Mônica Ferraz, a Gi Guedes, o Juarez Godoy, a doutora Carmen Vaiano, o Luciano Rolo Duarte está mandando um abraço para você aqui, dizendo grande advogado e ativo presidente da OAB Jabaquara Saúde, manda um abraço para você. Grande Luciano. A doutora Ana Lúcia Augusto, que é presidente do nosso 5º TED, está aqui conosco. O nosso diretor, secretário-geral, doutor Wagner Luiz Dias, está aqui conosco na audiência. Um abraço, doutor Wagner. E a doutora Ana Lúcia, que eu acabei de mencionar, ela faz uma pergunta aqui, Evandro. Como lidar com esta nova realidade digital, preservando os direitos autorais? Isso é uma boa pergunta, né? Inclusive está no tema também do nosso debate, né? Porque os direitos autorais também é uma outra área que eu atuo e tem tudo a ver, porque a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o direito autoral também protege os autoralistas, né? O articulistas, desculpa. O material jornalístico, os jornais vivem de fotos, né? Os fotógrafos têm direito autoral. A realidade digital impõe diversos desafios, né? Porque a realidade digital é a maneira mais eficaz aí de violação dos direitos autorais. Então, aí o embate é grande. Você vê, por exemplo, o YouTube, né? O iPhone, quando surgiu o iPhone, não é o iPhone, não, é o iPad, né, que você ouvia música lá da Apple. Enfim, um dos principais advogados da indústria dos direitos autorais da música americana,
não me lembro o nome, mas ele veio dar uma palestra, ele veio dar 2 aulas para a gente lá na especialização da ESA, né? Ele falou assim, o que é mais estimulador da violação aos direitos autorais do que esse aparelho do iPad lá. Não era iPad, enfim. Aquele aparelhinho Será que que você... vamos perguntar para os nossos internautas aqui, se alguém souber, Isso. escreve aí no chat qual é o aparelho que o doutor Evandro está tentando se lembrar. Eu até ganhei um da minha irmã, ela era um aparelhinho assim, pequenininho, que cabia iPod? lá 7, 12 mil músicas, Será que é né? iPod? iPod, é isso mesmo. iPod, acho que é isso, né? É. Então, então é a maior, quer dizer, propiciou muito o meio digital, é uma realidade difícil, né, para a proteção de direitos autorais. A questão, enfim, depende de cada mídia, né? Por exemplo, o livro. A indústria do livro está pensando em criar um mecanismo que você pode compartilhar o seu e-book 7 vezes. Porque eles pensaram o seguinte, olha, quando você compra um livro físico, talvez, em média, a gente estima que é lido por 7 pessoas. Você lê o livro, você passa para um amigo, ele lê, passa para outro, doa para a biblioteca. Então, eles pensam em restringir o compartilhamento de um livro, de um e-book, a 7 vezes. Mas eu acho complicado. Eu tenho o livro na minha tela, eu transformo ele em PDF e mando para um monte de gente, né? A questão da música, então, agora você tem, né, esses grandes acordos, né? A Apple fez um grande acordo com a Associação de Direitos Autorais, né, dos músicos. Então, eu acho que depende de qual área da produção, né, da produção artística, quer dizer, os direitos autorais compreendem a produção artística, literária e científica. Eu acho que depende da modalidade, né? Eu acho que depende da modalidade, os desafios vão ser desafios específicos, né? Mas é um ambiente difícil. Lá nos Estados Unidos, eles criaram lá a lei do milênio digital, já prevendo uma série de situações do mundo virtual, né? Agora, eu tenho uma posição um pouco crítica em relação aos direitos autorais, porque, no fundo, os direitos autorais, eu acho que eles são mal formulados na maneira como ele é formulado, porque o autor mesmo, de livro, por exemplo, ganha muito pouco, né? São as pessoas que estão no meio do caminho da produção que acabam tendo um lucro maior. No caso da música, por exemplo, antigamente eram as gravadoras, né, que ganhavam. E hoje, por exemplo, eu poderia você fazer uma live com Evandro da o autor de música, e eu aqui simplesmente tocar minha música e fazer um sucesso. Eu não preciso mais uma gravadora, tendo um bom estúdio em casa. Então vai mudando. Então tem atores desse processo que vão desaparecer com o meio digital, né? E por outro lado, vão se criar outras fórmulas. Nos Estados Unidos, em São Francisco, se criou o que eles chamam de Creative Commons, que é uma plataforma em que você registra a sua criação autoral e você fala como ela pode ser usada. Então, por exemplo, eu gosto de tirar fotografia, né? Eu tiro muitas fotografias e tal. Talvez não tenha, quer dizer, toda fotografia ela tem direito autoral, tá? Não importa a qualidade. Isso é uma coisa importante de dizer. A música pode ser a música mais horrível que eu compus, mas ela tem o encadeamento melódico, tem a proteção autoral. Então, pode ser uma música horrível, ela está protegida. Mas eu posso criar, depositar nessa plataforma do Creative Commons e dizer como ela pode ser utilizada. Se for utilizada para efeitos didáticos em escola, pode ser utilizada livremente. Se tiver uso comercial, eu quero tantos %. Então, hoje o mundo digital também permitiu isso, você fazer alguns registros da sua criação autoral e dizer como ela pode ser usada, né? Tem gente que entende que o mundo digital talvez permita, digamos assim, um controle maior, né? Que no mundo analógico não tinha tanto controle. Então são diversas, né?
São diversas as maneiras de você proteger, né? Mas sem dúvida são grandes desafios a depender aí da área de criação autoral. São grandes desafios. Eu acho que o digital ele permite mesmo a violação do direito autoral de uma forma muito tranquila. Mas você veja bem, há também o Facebook. Eu gostava de ver um monte de foto, colocava uma música e fazia filminho, né? Aí o que aconteceu? Isso eu fiz 2, 3 vezes. Na quarta, o Facebook já tinha controle. O Facebook fez assim: olha, me deu um aviso, olha, você está colocando um material que é protegido por direito autoral. Você vai insistir? Nós vamos analisar. Se a gente analisar e ver que você violou, nós vamos excluir a sua conta, né? E aí o que eu fiz? E aí eu comecei a recorrer então da Trama Virtual, que foi uma gravadora brasileira do filho da Elis Regina, uma grande gravadora, tinha músicas incríveis do Brasil todo. É uma pena que foi uma plataforma que não deu certo, ela já saiu do ar. Mas tinham músicas do Brasil todo, né? Alguns autores consagrados, outros iniciantes, e estava lá à disposição por estado, por ritmo, por tipo de música, né? Ali eu achava aquilo lá uma maravilha. Infelizmente, pela gratuidade, não deu muito certo. Mas, então, existem mecanismos. A gente vai ter que criar mecanismos de controle para a proteção do direito autoral, né? Evandro, nós estamos aqui com a audiência também com a doutora Juliana, assim, o perfil dela aqui, Juliana R2, o nosso querido conselheiro Fernando Freire, está aqui também na nossa audiência, grande Fernando Freire, um forte abraço. O nosso vice-presidente também, doutor Martins Gonzalez, Roberto Paineira, ele é o nosso fotógrafo aqui, ele cobre os nossos eventos aqui da subseção da Lapa. Acho que você, não só na subseção da Lapa, mas o Roberto também é conhecido em várias subseções aqui da capital. Doutora Silvia Visconti, Sueli Barros, a minha mãe está também prestigiando aqui com a sua audiência. Maravilha. Obrigado. E o Luciano Rolo faz aqui. Antes eu queria só fazer a menção que o Roberto Paineira, ele colocou aqui, ó, imagens feitas em local público ou de funcionários públicos no exercício das funções, policial, por exemplo, pode ser publicado livremente? Então acho que você já respondeu aí que existe proteção de direito autoral, né? Foi a sua resposta, né, Evandro? Sim, o Roberto. Um abraço, Roberto. A gente tinha combinado também dele fazer no Jabaquara, só que aí veio a pandemia, acabou não acontecendo, né? Sim, pode. A foto jornalística, você só tem que dar o crédito do jornal, só tem que dar o crédito. Então, o Roberto fez uma fotografia lá do secretário de saúde tomando uma tubaína no bar. Pode, se ele tiver uma situação, ele está com um carro oficial, ou saiu da secretaria. Foto que tem interesse jornalístico não tem direito à imagem da pessoa pública, tá? Então, pode. O direito autoral aí então, primeiro, a liberdade de imprensa, né? Para fatos jornalísticos, pode sempre divulgar imagem de fotografia ou de vídeo. Sempre em local público, sim, né? E até da pessoa privada. Vamos supor que se tem uma fotografia do presidente quando ele estava lá no pré-primário. Pode até de toda a turma. Mesmo o coleguinha lá, que estava lá do lado dele, não é homem público, mas ele estava lá no momento histórico do presidente. Então pode também. Até às vezes a pessoa particular, não pública, também pode ter a fotografia exposta, a imagem exposta. Então a liberdade de imprensa atinge todas as realidades que tem interesse jornalístico. E falando de direito autoral, toda a foto do Roberto ali saiu na Folha de São Paulo, no Jornal da Lapa, né, no Facebook da Lapa, você tem que dar o crédito. Exato. Fotografia Roberto Paineira, é o direito autoral do Roberto. Então, respondendo nesses termos, sim. Na verdade, Evandro, com o Roberto a gente fica mais tranquilo, porque ele já coloca o crédito dele nas próprias fotografias. Tá. Ele já coloca lá a Paineira, coloca o telefone dele, né? Tá. E então já ficamos tranquilos, viu, Roberto? Obrigado pela sua
sua participação aqui. Eu queria mandar um abraço para Elizabeth Molina, que está aqui nos acompanhando. Aliás, Elizabeth Molina sempre nos acompanhando em todas as lives, participa ativamente aqui da nossa subseção virtual. Grande abraço, Elizabeth Molina. E o Luciano Rolo, ele faz aqui um comentário extenso aqui, Evandro. Eu li. Doutor Evandro comenta sobre a inovação tecnológica renovando o mercado da música. Ele acha que os apps como Spotify é um exemplo da teoria do Nobel em economia. Isso, que previu que a destruição criativa levaria à socialização de produtos. Isso seria replicável para outros campos da arte? Essa pergunta é complexa, né? Luciano, o doutor Luciano Rolo Duarte, é um grande advogado aí da área concorrencial, de família também, mas sobretudo da área concorrencial, e é um dos maiores intelectuais aí que eu conheço. Bom, antes, dar um abraço ao Fernando Freire, né, meu colega de turma, grande conselheiro federal, aos demais colegas aí da diretoria, Dr. Wagner e Dr. Martins, né, grandes diretores aí dessa maravilhosa diretoria da Lapa. Eu posso falar nesses termos porque eu conheço, né? Estou sempre aí na Lapa, né, Luiz Rogério, com vocês. Então, está sempre com a gente aqui. Inclusive, o doutor Fernando Freire coloca aqui, ó. Presidente Evandro, poderia referir qual a melhor turma da PUC São Paulo? Eu acho que a melhor foi de 1989, né? Porque teve entre os seus integrantes aí um dos mais notáveis gestores de ordem, um cara que foi presidente do TED, né? Um talento excepcional, né? Enfim. Agora, voltando para a questão do Luciano Rolo Duarte, o que é essa teoria do Schumpeter, né? Que ele fala que o desenvolvimento tecnológico, a economia do mundo se move por ciclos, né? Ciclos econômicos e os ciclos ascendentes, ciclos descendentes, e a tecnologia ela tem um tempo de duração. Todas as tecnologias têm um tempo de duração. Chega um momento em que essas tecnologias elas se tornam novas tecnologias, vêm e destrói as tecnologias antigas, né? Então são as ditas revoluções tecnológicas, né? E aí quando ele pergunta o Spotify, eu confesso que eu não conheço direito o Spotify, mas é um aplicativo de música, né? E ela vem, se eu não me engano, trazendo músicas aí, reunindo músicas, e você paga uma mensalidade, ela disponibiliza, não é isso? Isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que o Spotify, por exemplo, ela é sim uma novidade tecnológica que eu acho que talvez retire alguns trabalhadores, algumas pessoas aí do mercado diante da sua inovação. Mas eu acho que eu teria que pensar melhor, talvez não também, sabe por quê? Porque, pelo que eu conheço do Spotify, meu irmão ele tem esse aplicativo, são grandes autores da música, então me parece que as músicas continuam sendo produzidas no modelo tradicional. O Spotify seria apenas um aplicativo de compartilhamento, né? Seria como o Netflix, por exemplo. Então, assim, o Netflix não retira a existência da indústria cinematográfica, porque continua tendo edição, direção nos filmes, né? Então, essa indústria cinematográfica ela se perpetua agora através de outros mecanismos. Talvez a sala de a sala de cinema talvez diminua o seu público. No caso do Spotify, da música, teoricamente tiraria do rádio. Você não ficaria mesmo no rádio, né? Mas, por incrível que pareça, o rádio é um dos veículos de comunicação mais populares que se tem no mundo. Ela continua, ela sobreviveu à televisão, sobreviveu à internet. Minha mãe ouve rádio, né? Então, eu também, às vezes eu estou num lugar, eu gosto de ouvir o rádio. Então, eu acho que essa questão do Spotify ser um aplicativo, ser um exemplo,
e pode ser um exemplo, mas ainda não é um exemplo radical, eu acho. Ainda não é, enfim, teria que analisar melhor, mas eu acho que não. Provavelmente pela continuidade dos outros modos de ouvir música, né? Mas a gente está vivendo um momento de inovação tecnológica tão acentuado, né, que talvez ninguém use mais o tal do iPod que eu falei que destruiu não, mas foi uma inovação lá atrás, né? E rapidamente já surgiram outros. A gente está no momento em que às vezes as pessoas passam por uma tecnologia de ponta sem passar pela antecedente. Um exemplo, provavelmente teve um monte de gente, tem um monte de gente que hoje está no WhatsApp sem ter passado pelo e-mail. O cara nunca teve um e-mail, já tem o WhatsApp. Então as pessoas pulam também, a gente também pula tecnologias por esse momento de inovação que a gente tem que analisar com certo distanciamento. Evandro, vamos só voltar um pouquinho. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão de fake news. Como é que podemos lidar com esse problema? Você acha que isso ainda vai ter solução um dia? Você acha que vamos conseguir enfrentar essa como uma solução? Porque parece que não tem jeito, né? Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Eu acho que a fake news, bom, em primeiro lugar, eu acho que tem que ser combatida, né, Luiz Rogério? Eu acho que tem dois tipos, pelo menos, aí de fake news. Tem aquela que é uma distorção do que aconteceu, né? Eu acho que todos nós estamos. Acontece todo dia isso. Outro dia, na comissão do IPESP, eu dei um parecer e o pessoal soltou aí no grupo de WhatsApp que eu teria vetado uma medida judicial. Não, eu não vetei, eu só pedi mais elementos para formar a minha convicção, né? E então é uma distorção. Eu não acredito que tenha sido. Foi uma má vontade, mas não de má fé. Eu conheço a pessoa, o cara é meu amigo. Meu amigo não, é meu amigo, vamos dizer assim. Então há essas distorções que acabam levando a mal entendidos, a deixando você em maus lençóis, e tem aquela mentira deliberada. Eu acho que essa mentira deliberada nós temos que combater. Voltando, nós estamos falando de valores constitucionais. Você colocou, né, direito à privacidade, intimidade, como direitos humanos, e eu acho que são. Então, são valores importantes. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado mesmo. Eu acho que o fake news, principalmente quando produzido deliberadamente como uma mentira para acabar com reputações, eu acho que tem que ser investigado, eu acho que tem que ser punido, e eu acho que tem que haver um controle disso daí, né? Agora, isso não vai ter uma solução tão simples, tão rápida, porque eu acho que sempre existiu as fake news. É claro que agora talvez potencializado pelas novas tecnologias, né? Mas a mentira faz parte, né? Eu acho que tem um livro, eu tenho citado muito esse livro porque eu gostei muito. É um livro que chama 21 Razões, 21 ideias, acho que é 21 lições para o século XXI. É daquele escritor, historiador israelense, chamado Harari, Noam Yuval Harari. Ele tem um capítulo lá sobre fake news, né? Ele fala que sempre existiu fake news, que a humanidade se move por narrativas. E os grupos políticos, religiosos, étnicos, constroem sua narrativa em prol do seu próprio interesse. Então, que sempre existiram fake news, né? E eu acho que eu acho que é verdade, eu acho que acontece isso mesmo, né? E ele fala assim, algumas fake news duram milhares de anos, né? Eu não sei se eu devo citar o exemplo que ele dá, porque é um exemplo muito delicado. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis. Que nem eu vou falar, já que a nossa gestão, né, Luiz Rogério, é marcada pela coragem, eu vou falar, porque está no livro, não é meu, é dele, né, do Yuval Harari. É o exemplo dele, né? Não é você. É o exemplo dele. Só tá citando. Ele fala assim que ele entende que as religiões são muito importantes.
né? Porque encadeia ações colaborativas, ações de solidariedade, são fundamentais na existência da humanidade. E quero deixar um parênteses aqui que eu sou católico, né? Aprecio todas as religiões de maneira geral. Eu leio muito sobre religiões, também leio muito sobre o budismo. Sou católico. Mas lá ele diz, por exemplo, que não se tem evidências científicas de que Eva teria sucumbido à tentação da serpente. Então ela fala, isso é uma narrativa que foi construída sem base em evidência científica. E isso dura milhares de anos, pessoas acreditando nisso. Então ele cita um exemplo no capítulo da fake news, né? E ele cita de uma maneira muito respeitosa. Eu acho que não é uma, né? Então ele fala desses perigos, né? Que a humanidade sempre conviveu com narrativas distorcidas, com narrativas sem embasamento fático. Então ele fala que a gente vai continuar tendo fake news a vida inteira. Enquanto humanidade, a gente vai ter fake news. E aí ele fala assim, agora, se você tem o interesse de não seguir, não entrar nessas narrativas falaciosas, talvez seja o caso de pagar. Então ele fala assim, ó, você tem duas alternativas, tem milhares de lugares onde você pode obter notícias. Pague uma, né? Então ele lá tem o jornal, tem a versão mais superficial e tem a versão paga. Pague. Se você quer notícias de boa qualidade, pague. Porque os órgãos vão ter que aprimorar o seu noticiário para despertar o interesse comercial das pessoas, né? E a outra, cheque as fontes, né? Isso é o que todo mundo já tem dito, né, Rogério? Então, esse negócio da fake news, eu acho que é uma coisa complexa. Eu acho que talvez ganha outras relevâncias porque a notícia chega muito rápido em todos os lugares. Nós estamos vivendo um momento que é chamado, né? Tem um grande geógrafo brasileiro, já falecido, Milton Santos, que ele fala de uma unicidade técnica. Estamos todos vivendo sob a mesma unicidade técnica e de modo simultâneo, né? Esse nosso bate-papo pode estar sendo visto no Japão, na África, nos Estados Unidos, né? Então, essa simultaneidade talvez tenha feito com que essas fake news tenham uma disseminação muito rápida e muito eficaz, né? Então, a gente tem grandes desafios aí também nesse sentido, mas enfim, eu acho que e aí a gente volta à questão do Luciano Rolo, quando a gente vive um momento assim dentro da revolução tecnológica, a gente tem esses grandes desafios, né, de pensar como que vai ser o desdobramento disso tudo, né? E lembrar assim que as revoluções científicas têm um momento de maior evolução, de rapidez na evolução, mas elas são mais ou menos permanentes, embora tenham ciclos decrescentes, né, de destruição. Uma revolução tecnológica demora bastante tempo, né? O desenvolvimento a internet, por exemplo, eu acho desde 1970, né, até hoje tem aprimoramento na internet, né? Então são aí 50 anos, quase 50 anos de desenvolvimento de uma tecnologia, né? Mas o que eu acho que é principal, Evandro, é essa questão de checar a fonte. Eu acho que muitos colegas, quando eu falo, não só colega, né? Acho que eu até me expressei errado. Muitas pessoas não checam a fonte. Eu acho que esse é o principal. Duvidar sempre daquilo que nós estamos recebendo, que estamos lendo. Eu acho que isso é o principal para combater. E eu também concordo quando você diz que a fake news sempre existiu na história da humanidade. Acho que só mudamos aí a nomenclatura, e acho que sempre vai existir. O que acontece é que agora ela veio para a rede social, onde todo mundo tem acesso. Queria mandar um abraço aqui para a doutora Cláudia Albino Checoli, que está conosco, doutora Alessandra Oliveira, Ana Cristina Vicentim, Ana Maria Porto da Silva, o Stefan Vegel, da OAB de Nossa Senhora do Ó. Grande abraço, Stefan. Faz tempo que você não aparece na Lapa, hein? Apareça, hein? Estamos aguardando você.
tá certo que a nossa subseção estava fechada, mas faz tempo que isso não aparece aqui também na subseção virtual, aqui no nosso Facebook. E o doutor Silvio Siquielo Júnior, que é presidente da nossa Comissão de Direito Médico. Muito Evandro, bom. a doutora Ana Lúcia faz mais uma pergunta aqui para você. Qual a responsabilidade dos administradores dos grupos de WhatsApp se ocorre compartilhamento de obras? Isso tem se tornado cada vez mais comum, eu tenho percebido isso, colegas compartilhando obras e até mesmo direito civil, códigos, eu tenho recebido isso, Evandro. Então, tem uma preocupação muito grande, porque teve algumas decisões judiciais reconhecendo a responsabilidade dos administradores dos grupos de WhatsApp, né? E é complexo. Eu creio que boa parte dessas obras, livros, né? Estamos falando, eu acho que especificamente de livros, vídeos também pode acontecer, estão em PDF. Eu acho que há existe a responsabilidade, sim, né? Eu acho que o WhatsApp embora seja um meio digital, não é um meio não é um meio diferente da vida real, da vida fática. E a pessoa que está distribuindo uma obra protegida, né? Eu acho que ela deve ser responsabilizada, sim. Mas existem muitas obras que estão disponíveis, estão disponibilizadas livremente pelo próprio autor, então, ou pela própria editora. Então, a gente tem, por exemplo, agora nesse período de pandemia, muitas editoras abriram suas obras, né, para pessoa baixar. Eu baixei de maneira legal, né? E aí eu transformo em PDF, eu compartilho. Isso daí não tem fim, quer dizer, quando a editora ou quando quando a editora fechar o acesso, as obras já estão. Eu acho que vai ser de difícil controle. Em última instância, o administrador do WhatsApp ele é responsável, mas também chegar à culpabilidade dela, eu acho que isso é um mecanismo difícil, né? Eu vou dizer uma coisa sobre os direitos autorais, nesse caso. Você sabe quando aquele escritor Paulo Coelho, ele foi para o Irã lançar um livro dele, foi o livro O Mago, né? E ele foi para o Irã. O que ele fez? Ele levou o laptop dele, ele pegou o livro dele, o Mago, né? Que ainda ia ser lançado no Irã, e nos dias antes do lançamento, ele transformou o livro dele em PDF, ele tinha a versão em PDF, entrou na rede de maneira anônima, sem se identificar, e começou a mandar um e-mail com o PDF do livro dele, disseminar. Né? Ele tinha alguns contatos, pediu outros contatos, e começou a distribuir nas redes como anônimo, não como Paulo Coelho. Porque ele acha que a disseminação da obra faz com que a pessoa fosse ler lá pelo e-mail, pela rede social, ia baixar o PDF, ia começar a ler, ia se interessar pela obra e ia comprar o livro dele. Né? Então, tem autor que acha que essa divulgação é benéfica para o próprio autor. Um outro exemplo é o cineasta Cacá Diegues. Ele foi lá para o Vietnã, um amigo dele foi para o Vietnã e viu lá no camelô o DVD dele. Pegou e ligou para ele, falou assim: ô Cacá, os negros aqui no Vietnã estão vendendo o seu DVD pirata. Ele falou: que maravilha, quer dizer que tem vietnamita interessado em assistir o meu filme, né? Então, eu acho também que a gente tem que pensar novamente, voltar em que categoria de direito autoral. Por exemplo, livro, né? No Brasil, pouquíssimos autores ganham dinheiro. Diziam que era só o Jorge Amado, né? E depois o Paulo Coelho. Agora tem outros, né? Tem
esses livros de autoajuda também, hoje os autores ganham dinheiro, mas até 20 anos atrás, eram 2 autores brasileiros que ganhavam dinheiro com direito autoral, né? Então, às vezes a disseminação é própria, é bom para o próprio autor, né? Eu acho que Verdade. tem que ser protegido. Enfim, eu acho que a gente tem que contemporizar um pouco, porque aí, explicitando a minha posição, eu acho que tem também a questão do acesso à informação, né? E também, novamente, uma contraposição entre 2 direitos. Num país tão desigual como o Brasil, né, de uma renda, de um salário baixo e tudo mais, você também não pode dificultar o acesso das pessoas, né? Então, o ideal era que o Estado comprasse um monte de obra, pagasse os autores e distribuísse as pessoas, né? Mas o Estado não faz isso. Então, que ele faz em certa medida, mas então, novamente, a gente tem essa contraposição. Então, eu acho que o autor tem que ganhar dinheiro, é um trabalho intelectual, né? Mas a gente tem que ver várias modalidades aí. Tem uma tese do juiz Richard Posner, que ele fala assim, professor universitário, ele ganha dinheiro nos Estados Unidos, né? No Brasil, talvez não seja tão verdade, mas ele fala assim, o professor americano ganha dinheiro dando aula. Logo, o livro dele não é significativo para a renda dele. Então, os livros merecem uma proteção menor, né? Ele fala assim, até o ágiozinho pode ser feito, porque o cara vai aprimorando ali, vai copiando aqui, ali, vai aprimorando. Então, novamente, né, é difícil a gente falar de direitos autorais sem pensar qual o campo, qual dos 3 campos, artístico, científico, literário. Talvez no científico a gente tenha que ter uma proteção maior, né? E dentro do artístico, qual modalidade, artes plásticas, né? Música, a gente tem que pensar em cada situação concreta. Mas, meu amigo Evandro, vamos mudar um pouquinho o rumo dessa prosa? Além de advogado, super competente, especialista nessa área, tá aqui nos dando diversas aulas sobre esse assunto, você também é o presidente da OAB Jabaquara Saúde. Conta um pouco aqui para os nossos internautas, onde é que fica localizada a OAB Jabaquara Saúde e como é que você começou essa sua carreira como gestor de ordem? Tá, bom, essa primeira parte é muito interessante, né? Porque as pessoas falam assim, por que se chamou OAB Jabaquara se ela fica na Vila Mariana, né? Na verdade, a gente tinha lá naquela região, o foro, a gente tinha, ainda não era nem foro, né? Eram ainda várias distritais, né? Uma era do Jabaquara, outra era em Indianópolis, Poema, né? E depois foi criado o foro regional, englobando a Vila Mariana, a Saúde, o distrito da Vila Mariana, o distrito da Saúde e o distrito do Jabaquara. E então a gente segue a jurisdição do foro regional, né? E o foro regional, por exemplo, quando eu comecei a advogar, você chegava lá no foro, era Vila Mariana, Jabaquara, Saúde. Aí caiu a Vila Mariana, ficou Jabaquara Saúde. E aí foi a época da criação também da subseção, né? Não faz 30 anos da subseção, né? Do Jabaquara. E aí era o Jabaquara Saúde. Então, agora ficou Jabaquara. Mas eu insisto ainda Jabaquara Saúde e tal. Pega esses 3 grandes distritos da capital e fica na rua Afonso Celso. Então, é um problema, né? Porque muitas pessoas pegam e falam, eu vou lá para o OAB Jabaquara, eu vou para o Fórum do Jabaquara. E desce na estação Jabaquara do metrô. Desceu errado. Na estação Santa Cruz do metrô, né? Então, a ex-presidente aí, ela ex-presidente já de 7 anos atrás, né? Encerrou o mandato em 2012, doutora Solange pensou até em pedir para o metrô fazer alguma alteração, colocar na estação uma placa, alguma coisa. Não deu certo. Então, o OAB Jabaquara Saúde. Como eu iniciei, então, em 2012 eu disputei, eu disputei as eleições na seccional pela chapa de um opositor, que era o advogado Alberto Toron. O Torão foi meu professor na PUC, tinha sido meu professor na PUC, meus colegas de escritório o apoiavam,
Eu acabei participando da campanha, acabei entrando na chapa do Toron, e como eu morava no Jabaquara, não, morava e moro na Saúde, mas, novamente, frequentando o AB Jabaquara, o foro do Jabaquara, eu comecei a direcionar a campanha do Toron, a minha participação da campanha, para o Jabaquara. E lá me aproximei do então candidato Antônio Ricardo Miranda Júnior. E houve uma empatia, a gente começou a trocar ideias, depois ele foi eleito, nós não fomos, né, nós perdemos na seccional, e houve eu ia lá no Fórum do Jabaquara, na UEB Jabaquara e tudo mais, e na oportunidade ele falou, pô, você não quer entrar em alguma comissão? Eu falei, não, eu não estou no momento estava fazendo uma pós-graduação, né? Eu falei, não estou no momento de participar, agradeço e tal. Quando chegou em 2015, ele foi reeleito, e de novo eu apoiei o Antônio Ricardo, né? Aí já junto com vocês, né, na situação e tudo mais. E aí, passada a eleição, ele me procura e fala assim, Evandro, eu preciso de alguém na comissão de ética, eu preciso que você me ajude lá, né? Estou na comissão de ética. A Carmen, aí a nossa mentora, né? Carmen Garcia Marta, ela não quer mais estar à frente da comissão e tal, e gostaria que você tocasse. Eu falei, Antônio Ricardo, tá bom, eu preciso de 30 dias para pensar, né? E aí eu pensei, tá bom, vamos tocar isso daí. E aí eu virei presidente da comissão de ética do OAB Jabaquara. E no transcorrer da gestão, eu sempre tive uma postura muito discreta, eu sempre entendi que as pessoas que fazem esse trabalho voluntário na comissão de ética, numa subseção, tem que ser muito discreto, né? Então, eu participava de reuniões, mas não conhecia muita gente e tal. E aí, quando chegou as eleições em 2018, o Antônio Ricardo falou, olha, tem que ser você o candidato. Eu falei, não, imagina, nunca esteve no meu panorama essa possibilidade, né? E ele falou, não, tem que ser você. Eu falei, mas e o outro pessoal da diretoria? Ele falou, não há um consenso tal. Eu já fiz as minhas pesquisas aqui, você não tem rejeição. É um nome sem rejeição. Eu falei, bom, um nome sem rejeição porque ninguém me conhece nessa sessão, né? Não estou na diretoria executiva, né? E aí eu falei, tudo bem, vou pensar e tal. Aí ele falou, tem que conversar com o Heleno Barbosa. Não, ele falou, tem que conversar com o Alexandre Rolo, que é uma outra grande liderança da OAB Jabaquara e tal. Né, com a Maíra, conversei com todos, né, com o Carlos Vasconcelos, com a Cíndia, que eram os membros da diretoria. E todos eles falaram, não, acho que tem que ser você mesmo e tal. E aí eu pensei, também demorei um pouco, né, eu tive que pensar, conversar com minha esposa, conversar com meus familiares, né. E aí eu falei, tá bom, vamos. Né, também não é o momento, porque comecei uma outra pós-graduação, né? Falei, mas vamos lá, vamos, bacana, é um grupo bacana, porque o OAB Jabaquara eu entendo como um grupo bacana, assim, pessoal, né? A gente tem, e aqui eu queria aproveitar, né, para agradecer também a diretoria executiva, que faz um trabalho extraordinário, né? Assim, como você, né, que você também tem uma boa diretoria unificada sob a sua liderança, né, porque você é um grande gestor, já mostrou aí uma série de momentos, né, e aí eu consegui compor uma diretoria bacana, queria agradecer a doutora Terezinha, minha vice-presidente, que é professora, assim, os alunos adoram, né, então ela é uma força, é uma simpatia fantástica. A secretária-geral, Ana Bernal, que é criminalista, também tem feito umas lives, né, uma grande criminalista. Secretária-geral lá, Cultura e Eventos, uma grande colaboradora. Diego Secaf, que é jovem, né, ele tem acho que 6, 7 anos de formado, mas é um grande advogado trabalhista também, faz sustentações orais no TRT. Também ele que é viciado nessas tecnologias, por isso que eu não aprendi também igual você, viu, Luiz Rogério, nessa tecnologia, porque o Diego que cuida aí das nossas lives e tudo mais, né? E a nossa tesoureira Mariana Capelano, que também faz um trabalho extraordinário, todas as contas, ela quase diariamente fala
lá com o setor de subseções, né? Com a controladoria, deixando tudo certinho, tudo direitinho. Então é uma equipe fantástica. A minha equipe lá no Jabaquara é fantástica. E também as pessoas ligadas, né? A gente tem, além do Antônio Ricardo, que hoje está na Secretaria-Geral da CASP, e o Alexandre Rolo, né, conselheiro na Cultura e Eventos, a gente tem mais dois conselheiros que estão inscritos no Jabaquara. O doutor Fernando Borges Vieira e, e a Graça Mello, né, que tem uma história aí na Comissão da Mulher, é uma grande conselheira. Então, assim, quando me foi feito o convite, eu tive uma inclinação muito forte de aceitar por essa equipe, porque tinha uma equipe bacana, tinha um grupo bom, um grupo forte, e aí eu falei, então vamos, né? E aí, assim, e aí eu acabei decidindo e estou gostando muito, principalmente, né? É claro que é um trabalho voluntário, é muito desgaste, você sabe disso, mas é muito bacana, assim, o universo de pessoas que a gente conhece, né? E aí, novamente, aproveitar para te parabenizar, né, Luiz Rogério? Você que tomou a iniciativa da união dos presidentes da capital, somos 13 presidentes da capital, né? As informações que eu tinha é que o colégio, até então, até a gestão 2019, tinha a sua. Eu não sei, mas me falavam de uma falta de unidade, talvez. E você conseguiu, né, trazer todo mundo, conseguiu fazer essa união, e se nós não estamos juntos o tempo todo, a gente tem aquele propósito de uma gestão de 13 subseções da capital, fazendo uma gestão na capital, uma gestão junto com a seccional, também agradecer o presidente Caio, né, o vice-presidente Ricardo Toledo, enfim, toda a diretoria, o Aislan, a Raquel e a Margarete, por essa coisa. Então está sendo muito, muito bacana. E alguns gestores, você sabe disso, no nosso grupo, presidentes que já repetiram, que estão no segundo mandato, dizendo como está sendo gostoso, como está sendo produtivo a gente fazer isso, né? E, enfim, eu não sei se tem pessoas que não estão acompanhando tanto, mas essa gestão colocou o portal da transparência, com todas as receitas e gastos, enfim. Eu me considero um privilegiado de ter participado e hoje ser presidente da subseção. Muito gostoso, muito bacana esse trabalho, né? Ele é duro, ele é todo dia, né? Eu não tenho o gás que você tem, que é mais jovem, né, Luiz Rogério? Então é desgastante, mas está sendo bacana, estou gostando muito, acho que está valendo a pena. Obrigado, Evandro. Fico feliz com o seu reconhecimento. Realmente, fazer a união do grupo da capital não foi uma tarefa muito fácil, né? Você sabe muito bem o quanto de desgaste que a gente teve, mas é um trabalho muito, muito interessante. Eu acho que é um trabalho que a gente faz de coração pela advocacia, é um desafio. E o que a gente leva disso tudo, acho que são essas amizades, é um grande aprendizado. E eu agradeço muito também a você, que é o meu grande incentivador, assim como outros colegas que eu não quero pecar aqui de nominá-los, mas eu agradeço a aos 12 presidentes da capital aqui do estado de São Paulo, que são presidentes formidáveis, cada um com as suas diferenças, cada um com as suas igualdades, cada um com as suas particularidades, mas o importante é que todos estão com o único propósito, em servir a advocacia, juntamente com essa diretoria maravilhosa, capitaneada aí pelo nosso grande batonier, Caio Augusto Silva dos Santos. E eu quero aqui te dar os parabéns, Evandro, porque eu comungo de momentos muito alegres com vocês, presidentes da capital. Mas, Evandro, fala um pouco sobre o seu maravilhoso trabalho junto ao IPESP. Você tem bastante coisa a dizer, porque você tomou isso à frente, né? Dr. Ricardo Toledo pediu para você cuidar disso. Conta um pouco para nós aqui, rapidamente, estamos chegando aos minutos finais aqui da nossa live, um pouco sobre o seu trabalho junto ao IPESP. Mas acho que seria interessante você falar o que é o IPESP, porque tem internauta aqui que não deve saber o que é o IPESP.
Isso. O IPESP é uma carteira, foi uma carteira de previdência complementar para os advogados. Até 1970 era uma carteira obrigatória. Ao você se tornar advogado, você era obrigado a entrar na carteira do IPESP, porque não tinha o INSS, então, até 66. O INSS é de 66, então INPS, né? Então era obrigatório entrar na carteira do IPESP. Depois de 1970, passou a ser facultativo e, portanto, uma carteira complementar. Era uma carteira que era fomentada pelas contribuições nossas de cada advogado e também pela aquela taxa de mandato judicial, né, que até hoje vai para a carteira. Até hoje pagamos. Isso, infelizmente, né, todos os advogados pagam, e tinha ainda 20% de repasse das custas judiciais, né? E, e isso fomentava a carteira, você tinha que pagar uma parte, então essa carteira veio bem, era uma boa carteira, os advogados conseguiam se aposentar bem. Quando chegou em 98, veio a emenda constitucional número 20, que falou, olha, verba pública não pode ir mais para carteira privada. Naquele momento, em vez dos advogados da OAB brigarem, olha, nós somos uma carreira privada, mas exercemos um mundo público, a nossa atividade é pública, sem a atividade do advogado, o poder judiciário não funciona, não é? Porque o Ministério Público, por exemplo, também tem a legitimidade de propositura de ação, o Ministério Público não recolhe custas, então somos nós que fomentamos, né? Mas não houve esse debate, e simplesmente o Estado de São Paulo parou de fazer o repasse das verbas, e a carteira ficou só com as nossas contribuições. Então, aquela aposentadoria que nós teríamos, que seria composta das nossas contribuições, mais esse repasse público, se tornou inviável. Então, o governo do Estado de São Paulo fechou a carteira, né, transformou as nossas contas em contas individualizadas, e agora, em 2018, eles devolveram os valores para cada um. Então, eu recolhi, sei lá, X, eles me devolveram X, né, corrigido e atualizado. Só que o repasse que entrava antigamente na carteira, eles não repassaram para nós. Isso eles estão pagando quem já eram aposentados em 2009, que foi a primeira lei que transformou a carteira previdenciária em uma carteira, em um título de capitalização. Então, o que acontece? Eles estão utilizando para pagar os aposentados, que são de 2 mil advogados, 2, 3 mil advogados, e os que estavam no caminho, que eram 40 mil, 18 mil, 22 mil saíram em 2009, porque viram que a carteira não ia subsistir. Eles saíram com um deságio muito grande, que chegava até 40% de deságio. E sobrou a gente aí, que a gente arrastou até 2019, 2018. 2018 foi aprovada uma lei para devolver para a gente esse dinheiro, foram devolvidos. E as pessoas acham que... E quando devolveram, o IPESP resolveu reter o imposto de renda. Então, nós, a comissão do IPESP, junto com o apoio da diretoria executiva, entramos com unidade de segurança para que não houvesse retenção do imposto de renda, que fosse reconhecida a natureza indenizatória da devolução. E a gente ganhou em primeira instância, mas como é contra a Fazenda, tem o reexame necessário, foi para a segunda instância, para o reexame, né? E hoje a sensação que tem de muitos advogados, muitos colegas, é que acham que a OAB tem que propor alguma medida indenizatória pela frustração. E é isso que nós estamos estudando, porque nós temos vários problemas processuais, né? Porque o que nós temos, cada um, o seu direito é diferente conforme o ano que você entrou. Se você entrou antes da emenda constitucional número 20, você tem um certo direito, porque o repasse vinha para você. Quem entrou depois não tem direito ao repasse, mas talvez tenha o direito a uma indenização por dano moral. Quem entrou antes dos anos 80 tem direito aos expurgos inflacionários daqueles famosos planos da poupança, da mudança da RT e tudo mais, né, BTN. E aí você tem o plano cruzado, plano Collor, plano Verão, plano Bresser, que eles não atualizaram segundo os índices corretos. Então você tem uma miríade de pelo menos 3 ou 4 situações de direito diferentes. Então o que acontece? A gente tem uma dificuldade processual, nós estamos estudando isso, estamos ouvindo especialistas,
Abrimos a comissão para todo mundo sugerir as medidas que a OAB poderia tomar, né? Mas a gente tem esse entrave, porque a ação civil pública ela é para ação para direito coletivo. O nosso não é um direito coletivo, o nosso é um direito individual homogêneo. E o Código de Processo Civil fez a opção, né? Até tem uma entrevista recente do processualista Kazuo Watanabe, que ele fala, infelizmente, o novo CPC não acolheu essa possibilidade de demandas coletivas pela ação civil pública, né? Infelizmente. Então, a gente vê na nossa cabeça que os pleitos devem ser provavelmente individualizados. Só que os advogados esperam que a OAB encampe, porque é uma entidade de peso, etc. Então, mas a gente tem entraves processuais e as pessoas ficam criticando sem colaborar com a gente, né? Quais as medidas. É essa situação hoje. Mas nós estamos encontrando caminhos, estamos estudando e nos reunindo aí. Hoje mesmo eu me reuni, conversei com o Carlos Augusto, que é também um querido presidente da capital, né? O presidente de São Miguel Paulista. A gente continua estudando, né? As pessoas estão passando o tempo da prescrição. Eu acho que não. Eu acho que é uma prescrição de 5 anos, por garantia seriam 3 anos, tem 2 ainda, o dinheiro foi devolvido em junho do ano passado. Quer dizer, só passou. Eu acho que a gente tem tempo. Esse é o estado da situação hoje. Dessa carteira do IPESP. Parabéns, Evandro. Quero mandar um abraço aqui para a doutora Adriana Gomes, a nossa secretária-geral adjunta, que está aqui em nossa audiência também, para a doutora Carla Flude, da Aladea, que é a nossa vice-presidente da comissão da... O papo está muito bom, mas infelizmente estamos chegando ao final da nossa live, meu querido. Eu queria que você indicasse para os nossos internautas um livro e que você respondesse a seguinte questão para mim, Evandro. O que faz a vida valer a pena, meu querido? Nossa, essa você me pegou, hein? Eu acho que são muitas coisas que fazem a vida valer a pena, né? Eu acho que a gente fazer o que nós estamos fazendo é uma coisa bacana, né? Ter essa convivência em prol de, assim, sabe? Nós vivemos num país, sabe, Luiz Rogério, em que a maior parte das pessoas vivem com muita dificuldade, não é? É um país muito desigual, um país de problemas econômicos e sociais tremendos, né? E eu acho que a gente poder fazer um pouco, alguma coisa, né, pela coletividade, é uma recompensa muito grande, assim, na intimidade. Eu acho que isso faz valer a pena. Outras coisas que fazem valer a pena, e aí é o lado individualista, o lado que a gente entra aí dos direitos, né, que você coloca do artigo 5º, direito à intimidade, etc. e tudo mais, são os pequenos prazeres, a gente vive de pequenos prazeres também. E isso nos motiva a continuar, né? E essas grandes dores de cabeça e tudo mais, a gente vai enfrentando, né? E a gente vai tendo força para superar com esses pequenos prazeres, né? Eu me lembro que é até perigoso eu me emocionar, mas eu me lembro que quando eu te conheci, você fazia muito post, né, no Instagram de café, né, do café que você tomava, né? E eu pensava, como é importante esses pequenos momentos, né, Luiz Rogério? E depois ainda de conhecer a sua história, né, saber toda a tua luta, assim, são coisas que eu me emocionei na sua posse, né? Eu me emocionei na sua posse. Então, enfim, esses momentos de alegria, de prazer, que também fazem valer a pena. Acho que são as duas coisas, né? Essa de poder fazer alguma coisa para a coletividade, eu não sei se está assistindo, é o presidente da comissão do IPESP, né, o doutor Ricardo Giraldes, né, que ele também ele foi o responsável pelo mandado de segurança, fez um trabalho, tem feito um trabalho fantástico, que não pode ser negado. Não pode ser negado o trabalho que ele tem feito pela OAB, né? E ele que fala, Evandro, olha, eu tive muitas oportunidades na vida, tive alguns privilégios, e é um trabalho que me satisfaz, né, que me satisfaz, dá uma satisfação de poder fazer alguma coisa pelas pessoas. Então, acho que tem essa tarefa, nós gestores de ordem temos isso fazer valer a pena, esse nosso trabalho fazer valer a pena, e os pequenos prazeres também, que é isso que a gente vai ter força para superar, né? Então,
Vamos ver se depois dessa pandemia eu consigo tomar mais café por aí, porque as cafeterias estão fechadas, né? Verdade, verdade. Mas me indica um livro, Evandro. Ah, então, você perguntou, a hora que a gente começou a conversar, se eu corria, se eu andava de bicicleta, né? Eu ando de bicicleta. O pessoal achou incrível. Outro dia eu saí lá da Saúde, na Praça da Árvore, e fui até o Campos Elíseos, passei por Santana, voltei para casa, né? Tem um livro, só que aí não é de bicicleta, não é de corrida, é um livro, não é um livro de ciclismo, é de corrida de rua, que chama Do que eu falo quando eu falo de corrida. É de um autor japonês que chama Haruki Murakami. Eu acho que eu vou escrever, né? Talvez escrever aqui no comentário. Tem como escrever o comentário? Tem como escrever. Tá. É um livro que ele fala como ele, por que ele corre, né? Os desafios da vida que dá força para ele, a importância da corrida como um simbolismo e também eu acho que é um simbolismo, né, do esforço para superar os obstáculos. Enfim, é um livro muito bacana. Você consegue Né? escrever aí para a gente subir nos comentários para os nossos internautas? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Que como você Eu, falou, autor em japonês, eu não vou nem tentar escrever aqui, Evandro. então vou repetir, ó, com H, Haruki, com K, Haruki Murakami. Você dá um Google aí, Peraí que coloca corrida. eu não estou conseguindo escrever aqui. Eu tive um problema na minha conexão, até acho que você viu que Tá. minha tela ficou preta, eu não estou Uhum. conseguindo escrever, eu estou sem acesso ao chat. Eu também. Se algum internauta puder nos ajudar e escrever aí o nome do autor, mas É, de qualquer maneira o Evandro está soletrando, né, Evandro? Fica isso. aí a dica para os nossos internautas da indicação de livro do nosso amigo. Ah, a Juliana escreveu aqui, ó. Isso, É Haruki, esse? isso. Juliana, minha esposa, Haruki Ah, Murakami. obrigado, Juliana. Fica aí a indicação do livro do nosso querido Evandro Andaco. Evandro, prazerzão enorme poder falar com você aqui nessa live. Quero mandar um abraço para a sua diretoria, para Terezinha Fernandes de Oliveira, que é a sua vice-presidente, Ana Maria Afonso Ribeiro Bernal, sua secretária-geral, ao Diego Secaf, seu secretário-geral adjunto, a Maria Fanelli Capelano, sua Ma- diretora tesoureira. Mariana. Mariana, Isso, desculpa, Mariana, isso. eu estava lendo aqui, me desculpa. Quero mandar um abraço para a diretoria da subseção da Lapa, para a nossa conselheira Kátia Dias. E Evandro, parabéns pelo seu trabalho junto ao IPESP, parabéns pela sua atuação ao Fórum de Presidentes da Capital, parabéns pela sua gestão junto a esta importante subseção OAB Jabaquara. Hoje eu falei com Evandro Andaco, presidente da subseção do Jabaquara. Grande abraço a vocês, internautas, e eu queria que você desse suas considerações finais, Evandro. Muito obrigado, né? Eu acho que eu tenho que agradecer muito ao Abelapa, sempre aí prestigiando todos os presidentes da capital, né? Muito obrigado. E você é um líder nato, né, Rogério? Então, aqui o Luciano fez parabenizou pela maneira como você conduziu esta live. Aliás, todas, eu assisti outras, né? Você é um talento da comunicação social, né? Então, parabéns, continue essa luta, né? Liderando os 12, né, presidentes da capital, e desejando a todos vocês, ao Martins, toda a sua diretoria, o Wagner, né? E os presidentes de comissão, todos, né? Essa gestão maravilhosa. Lá saiu na frente. A gente começou a pandemia e você já estava aí fazendo as lives, né? E levando conhecimento, debate, né? Debate para os colegas. Então, parabéns.
né? E boa noite a todos, muito obrigado. E não sei, fica mais um tempo no Facebook, é isso? A nossa live? Que as Essa live pessoas. ela vai ficar gravada no Facebook automaticamente, ela já é gravada no Facebook e daqui a alguns É, minutos eu subo essa live no nosso canal do YouTube, que é legal. youtube.com/OAB-Lapa. E aqui o É, Facebook é OAB-SP Lapa. e eu acho que a gente tem tido muitas lives aí, às vezes de temas repetitivos. Eu quero destacar a Lapa porque você fez uma sobre educação que foi muito bacana, né? Obrigado, Evandro. Então, Esse você tem trabalho tido, é feito você em... tem tido, Desculpa, pode falar. você tem tido essa preocupação de abordar todos os temas que são importantes, né? E eu gostei muito daquela. Lei de diretrizes e bases da educação, instrumento fundamental que a gente às vezes não conhece, né? Muito Obrigado, bem. Evandro, pelo reconhecimento. Esse trabalho é feito em conjunto com a diretoria da subseção da Lapa. A gente procura fazer um trabalho com bastante carinho aqui, não só para os inscritos da Lapa, mas Sim, agora sim. com a internet, né? A gente procura fazer um trabalho que fica aí para os inscritos do estado de São Paulo. A gente procura levar conhecimento geral, não só conhecimento jurídico, que é importante também, obviamente. Nós somos a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos que levar conhecimento técnico jurídico, mas também temos que ter a preocupação com a nossa comunidade, preocupação também com a cultura dos nossos advogados. Então é importante falar sobre educação, é importante falar sobre cultura. Nós fizemos uma live aqui com o Rodrigo Melo, que é neto de um ex-presidente aqui da subseção, que além de advogado, é um talento, é piloto da Porsche Cup e tem uma história de vida muito bonita, que passou aqui conhecimentos sobre carreira, motivação, sucesso, deu uma aula, por exemplo, sobre networking, porque ele, além de advogado, é piloto, faz uma coisa assim muito prazerosa, muito gostosa, e é advogado dos pilotos, é advogado de marcas, ou seja, ele uniu o útil ao agradável. Então são essas histórias que a gente gosta de trazer aqui para o advogado, para motivar o colega advogado também, como nós estamos falando nos bastidores da nossa live, né? O colega advogado tem que, aquela famosa frase, pensar também fora da caixa. Eu acho que é uma frase clichê, mas eu não pensei em frase melhor para a gente fechar essa nossa live de hoje, Evandro. Prazer enorme falar com você. Grande abraço Obrigado. virtual para você, Evandro. Grande abraço, Rogério. Grande abraço. Muito Um abraço obrigado. para os nossos Um abraço. internautas e continue com a nossa programação aqui no Facebook da Subseção da Lapa. Toda semana, uma nova live, novo convidado, uma nova história para você, amiga, amigo, advogado. Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima live. Tudo de bom. Tchau. Tchau.